Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Se você trouxe a sua Bíblia nesta manhã, não vou falar muito tempo. Levítico, por favor. Levítico, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel. Bom, deixa eu parar, vai. Levítico capítulo 6, o versículo 8 e 9. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto, porque será queimado sobre o altar toda a noite, até pela noite, e o fogo do altar arderá nele. Eu quero usar como título, falando por alguns minutos nesta manhã para você, a sombra e a substância. A sombra e a substância. Vamos abaixar a cabeça. Pai Celestial, eu te amo nesta manhã. Eu te agradeço porque o Senhor tem sido tão bom para nós, tão generoso, tão gracioso. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa me ungir para entregar esta mensagem que o Senhor deu para nós, a sombra e a substância. Unja o teu povo a ouvir e receber, e olha, que suas necessidades sejam supridas. E Senhor, eu peço tudo no nome mais santo de Jesus Cristo, e todos digam amém e amém. Você na verdade não pode entender o Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez no Calvário e na cruz, para redimir os filhos caídos da raça caída de Adão, a não ser que você entenda pelo menos uma parte do Antigo Testamento, que fala de Cristo e tudo que a lei antiga mostra. Deixa eu dizer isto de novo. A lei que Deus entregou para Moisés, na qual era como nada que o mundo já havia visto. Haviam leis no mundo, mas não formuladas por Deus. Um homem me falou outra vez: bem, mas olha, Moisés copiou isso da lei? Não copiou. Foi entregue para Moisés por Deus, palavra por palavra. E era a lei mais justa que fez de Israel a maior nação na face da terra. Todas as partes da lei, o tabernáculo, os dias de festa, o sábado, a circuncisão, todas estas coisas apontavam para Cristo e até a sua obra mediadora expiatória. E eu vou dizer isto novamente: quando você pelo menos tem um pouco de entendimento do tabernáculo, e eu vou me interromper por um momento, precisou de 2 capítulos. O Senhor usou 2 capítulos em Gênesis para nos dar uma demonstração da criação. Como que esta terra foi criada para um estado habitável, e como que o homem, a sua mais alta criação, foi criada do pó da terra, e Deus soprou em suas narinas e se tornou um ser vivente. 2 capítulos. Mas o Espírito Santo usou 19 capítulos explicando o tabernáculo. Pense no que eu acabei de dizer. 2 capítulos para a criação do universo.
a criação deste planeta, a criação do homem, e 19 capítulos para explicar a construção do tabernáculo. Não era algo bonito, o tabernáculo não era. Se você olhasse para todo aquele tabernáculo como todo israelita fazia, porque ninguém podia entrar a não ser o sacerdote, você não veria algo atrativo. Olha, a sua coberta externa era pele de animais. Então, se você estivesse em uma montanha e olhasse para o acampamento de Israel e observasse o tabernáculo, você veria algo não atrativo, mas mesmo assim havia uma nuvem que cobria durante o dia, e havia uma coluna de fogo que ardia à noite. Glória a Deus! Mas você descesse daquela montanha e entrasse naquele tabernáculo, seria tão lindo como não tem como descrever. As paredes eram de ouro, o teto era o branco da justiça, os castiçais de ouro à esquerda, feitas de ouro puro, o altar do incenso na frente do Santo dos Santos, a mesa dos pães asmos à sua direita, e a luz do menorá, do castiçal, candelabro de ouro, brilhava nas paredes sem comparação. E esta é a maneira que o cristianismo bíblico é. Se você olhar do lado de fora, não parece que é algo que te atrai e atraente, mas se você abrir a porta e entrar, glória, aleluia, Cordeiro. Se você abrir a porta e entrar, é uma alegria incontável e cheia de glória, aleluia. E nem a metade foi dita ainda. Haviam 5 sacrifícios que demonstravam o único sacrifício de Cristo. A oferta do holocausto, a oferta de perdão de pecados, a oferta de gratidão. Sim. A oferta queimada era a maior de todas. Queimava a noite inteira no altar de bronze, de 7,5 pés de largura e comprimento, típico da cruz de Cristo, típico da cruz de Cristo, típico da redenção. E a oferta queimada queimava a noite inteira, todo dia, às 9 da manhã e às 3 da tarde, o sacerdote pegava o incenso e colocava naquelas brasas de fogo no altar de bronze, e entrava no lugar santo. Ele não podia ir no Santo dos Santos, só no santo lugar. Ele ia lá para o altar de incenso às 9 da manhã, 3 da tarde, todos os dias. E naquela hora, um cordeiro era oferecido na manhã e um cordeiro era oferecido à tarde, e no sábado 2 cordeiros de manhã e 2 cordeiros à noite, tudo tipificando Cristo e o preço que Ele pagou na cruz do Calvário. Mas eu estou agradecido por este Calvário do incenso, esse altar
demonstra a ressurreição de Cristo. E o sacerdote pegava então aquela brasa de fogo que vinha do altar de bronze, tinha que vir do altar de bronze, não podia vir de nenhum outro lugar. Nadab e Ebail, os dois filhos do sacerdote Arão, foram assassinados, porque o fogo veio para o Santo dos Santos, atravessou lá, nunca queimou a cortina e matou esses sacerdotes, e morreram instantaneamente, porque eles ofereceram fogo estranho no altar de incenso, querendo dizer que eles tinham brasas de fogo de outro lugar que não era o altar de bronze típico da cruz. Isto é o pecado da igreja moderna. E então eles derramavam incenso, tipificando a obra intercessória de Cristo. Uma fumaça encheria o lugar santo, e haveria um aroma que era tão agradável que o sacerdote não queria sair, e tipificava a obra intercessória do Senhor ressurreto. Aleluia, glória a Deus. A última vez, e talvez foi nesta manhã ou uma semana atrás, que você teve que pedir perdão do seu pecado, porque você pecou contra Deus. E não olha para mim como um bando de como um bando de santarrões, porque você não é. E você tinha que dizer: Senhor, eu pequei contra ti, por favor me perdoe, por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. Glória a Deus. E Ele está sentado hoje à direita de Deus Pai. Instantaneamente você é perdoado e purificado e lavado na cruz do Calvário. Ele vive para interceder por nós. Glória a Deus. Ele vive para interceder por nós. Algumas pessoas confundem isso. Eles acham que que Jesus saiu da direita de Deus Pai e falou assim: olha, o Robert, ele falou mal com a Linete. Eu estou certo, Linete? Linete, você vai ter que dar risada ou a gente vai ter que falar mal de você também. Jesus não vai para o pai e diz assim: Robert, ele perdeu o temperamento dele. Ele não fez isso. Ele não precisava fazer isso. Isso queria dizer que a obra não tinha sido consumada no Calvário. Automaticamente, porque ele está sentado à direita de Deus e ele foi aceito, e ele prometeu que toda pessoa ele aceitaria. Glória a Deus. Aquela oferta queimada tinha que queimar a noite inteira, todas as noites, 7 dias por semana tinha que queimar, até amanhã. Até amanhã. Olha outra coisa aqui, era típico, sabe do quê? Cuidadosamente. Por causa da queda no jardim do Éden, que encheu esta terra de sangue. Eu me lembro em Israel, antes de uma de suas guerras, a nação de Israel nos convidou para vir com um grupo de televisão e filmar um programa especial de televisão. Pela primeira vez na minha vida, eu estava em uma guerra. Mas eu disse isso tudo para dizer o seguinte: fomos levados a um campo de batalha que tinha acabado algumas horas antes. Havia soldados mortos alinhados no chão. Eu andei entre eles,
olhei para os seus rostos e eu pensei: olha, esse é o filho de mamãe. Este é um irmão de alguém. Esse é o sobrinho de alguém. Olha, ensopados de sangue. E eu conversei com um jovem israelita. Ele estava todo sujo, sua cabeça estava toda suja, o seu corpo estava todo sujo, olha, de lama. E ele disse: você é o Jimmy Swaggart? Eu disse sim. Ele disse: a minha mãe vive na América. Você poderia ligar para ela quando chegar em casa e dizer para ela que eu estou vivo? Eu estive na batalha, eu vi o meu melhor amigo morto, ele está aqui, olha. Mas graças a Deus eu estou vivo. Diga para ela que eu estou bem. E eu fiz o que o jovem me pediu. Mas, olha, o pecado original encharcou a terra de sangue. Eu já estive lá no campo Flanders da Primeira Guerra Mundial, onde milhares e milhares morreram. Eu já estive lá nas praias de Normândia, na França, onde dia 6 de junho de 44, as forças americanas, junto com os canadenses e britânicos, foram contra os soldados de Hitler em Vermont, em Luftwaffe. E eu olhei para apartamentos maravilhosos construídos naquela praia, onde milhares de americanos morreram. E eu vou falar o seguinte: a América já lutou em todo o mundo para garantir a liberdade das pessoas, e nós nunca pedimos nada de nenhuma nação a não ser terra para enterrar os nossos mortos. Eu amo a América. Glória a Deus. Deus abençoe a América. Deus abençoe a América. A terra que eu amo esteja sobre ela e cubra com a tua glória e poder do alto. Mas por 6.000 anos, este planeta sofreu e passou por uma noite escura. Mas amanhã está chegando. Eu disse: amanhã está chegando. Amanhã está chegando. Estamos chegando ao fim da era da igreja. O fim. Existem 7 grandes eventos que a Bíblia nos diz que vão acontecer no futuro bem próximo. 7. O primeiro é aquele que a maioria do mundo da igreja nem acredita mais. É chamado o arrebatamento da igreja. Pois o Senhor, Ele mesmo descerá do céu com um alarido. Isto me diz que o Senhor é pentecostal. Glória! Porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Eu preciso de um som da trombeta de novo. Você pode tocar a trombeta de novo? Você pode ligar lá no som? Você pode aumentar aí?
Glória a Deus! Glória a Deus! O Senhor mesmo descerá do céu com alarido. Obrigado, senhores, muito obrigado. Não vai embora, não vai embora. Com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Agora Jesus é pentecostal e, olha, Jesus é músico. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A minha mãe vai sair daquela tumba. A mãe da Francis vai sair daquela tumba. O meu pai sairá daquela tumba. O pai da Francis também vai sair. A minha irmã sairá da tumba. Todo crente comprado pelo sangue do Cordeiro que já morreu vai sair desta tumba. É a ressurreição. Você vê, o arrebatamento e a ressurreição são um evento, duas palavras para um evento só. Então, se você disser, eu não creio no arrebatamento, eu vou te fazer uma pergunta. Então você acredita na ressurreição? Você tem que crer na ressurreição para ser salvo. Algumas pessoas, olha, ficaram bravas com Paulo, né? Você está louco, sabe? Esses corpos aí voltaram para o pó. E como que eles vão ser ressuscitados? Não tem nada de sobra. Eu gosto de Paulo, viu? Eu gosto dele. Ele disse, seus tolos, Deus vai dar para eles um corpo novo. Glória a Deus, um corpo novo, eu terei uma nova vida. O arrebatamento da igreja. Número 2, o levantar do anticristo. Número 3, a grande tribulação. Número 4, batalha do Armagedon. Número 5, o maior evento na história humana, segunda vinda do Senhor. E quando ele voltar a segunda vez, ele agora não vai ser cuspido, espancado, zombado e carregado na cruz. Ele vai voltar coroado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o mais belo de 1000 homens. E aí, amanhã está chegando. Até amanhã se tornará a era do reino. E eu terei um novo corpo. Não vai ter 82 anos. Glória a Deus. Vocês mulheres podem usar essa maquiagem aí. Você não vai precisar mais de maquiagem. Glória a Deus. E eu tenho novidade para você. Eu sei quantos anos você vai ter. Se o arrebatamento acontecer, a minha netinha de 3 anos, eu tenho uma outra bisnetinha de 2 anos. Bom, eu tenho muitos bisnetinhas. Olha, você pintou seu cabelo cinza. Você é muito nova para ter um cabelo cinza. Você pintou seu cabelo cinza. Mas quando a trombeta soar, você vai ter 33 anos e meio. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Irmão Swagers, você está brincando, não é? 33 anos e meio? Eu não sei, mas João que falou isso, não fui eu. Ele falou assim: não sabemos como seremos, mas sabemos que nós devemos ser como Ele. Alguém fique feliz. A era do reino, número 7, era perfeita, que virá quando Deus trazer a sua sede do céu aqui para a terra. 1500 milhas de distância. Amanhã está chegando. Amanhã está chegando. A noite está acabando e amanhã está chegando. Satanás, ele já trabalhou por muito tempo, mas na era perfeita vai pegar ele pelo pescoço
e vai expulsar ele e lançar lá no abismo. Alguém tem que louvar a Deus, aleluia! Ele não estará mais aqui. Espíritos demoníacos não estarão mais aqui. Anjos caídos não estarão aqui. Aquela cidade, 15 mil milhas de altura, de comprimento, de altura, amanhã está chegando. 15 mil milhas de altura. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old, and someday yonder we'll never more wander, but walk on streets that are pure as gold. I've got a mansion just over that hilltop in that bright land where we'll never grow old, and someday yonder we'll never more wonder, but walk on streets that pure as gold. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old, and someday yonder we'll never more wonder, but walk on streets that pure as gold. Pode se assentar. O que você está fazendo com essa cadeira? Eu estou descansando. Agora, ponto número 2. Toda manhã, o sacerdote ia para o altar de bronze, e eles eram muito meticulosos. Eles juntavam as cinzas da noite anterior. Tudo que sobravam eram cinzas, e haviam brasas de fogo queimando, mas eles delicadamente tiravam as cinzas. Eles tinham que remover a sua veste, né? E colocar vestes de linho. Haviam 2 ou 3 sacerdotes que faziam parte disto. E eles colocavam suas vestes brancas de vinho, tipificando a justiça de Deus. E eles pegavam as cinzas e delicadamente levavam para o deserto. Colocavam em um lugar onde não podia mais ser visto, e voltavam e trocavam suas vestes. O que isto quer dizer? Quando algo é reduzido a cinzas, isto quer dizer que não há nada de sobra. E eles vão te falar, quando um prédio queima, não sobra nada, só cinzas. Isso quer dizer que não há nada de sobra. Não há nada, foi embora, acabou, só cinzas. Isto tipifica os pecados que você pediu perdão e você foi purificado. Glória a Deus. Aleluia. Meus pecados se foram reduzidos a cinzas. Você não pode olhar para essas cinzas
e dizer o que era. Você não pode dizer se era um prédio, se era uma cadeira. Você não pode dizer o que era. E quando os seus pecados são confessados corretamente, ninguém sabe o que eles são. Você tem um cristão de nariz muito comprido. Olha, de um bico muito comprido, muito bravos, como o diabo é. É isso aí mesmo. Eles vão encontrar essas cinzas. Olha o que eu encontrei. Mas Deus diz que o cristão não tem passado. Meus pecados se foram. Meus pecados se foram. Estávamos em Johannesburgo, na África do Sul, nas cruzadas, anos atrás. E estávamos ensaiando a música. E para o culto à noite, o John Stars tinha uma canção. Eu falei: John, essa canção não vai funcionar. Eu não lembro qual que era a canção. Não vai funcionar. Eu falei assim: vamos ter que encontrar outra música. Não podiam pensar em mais nada. Mas eu escutei esta canção, não tinha ouvido a palavra, né? Eu escutei, mas não eram boas. Mas eu me lembrei. E eu tinha me dá aí B bemol, por favor. B bemol no órgão também. No baixo. No teclado. Na guitarra. Eu falei: John, é isso que você vai cantar nessa noite. Oh, well, gone at last. Gone at last. Thank God my sins are gone at last. Oh, Chakata, Alabama City. Oh, her times, but my sins are gone. One more time. Oh, well, gone at last. Gone at last. Thank God my sins are gone at last. I've had a long, bigger than bad time. Sins are gone at last. Sim! Glória a Deus! Podem se assentar. Eu não acabei, mas eu vou gastar mais 5 minutos só. Então eu vou desistir. Eu posso dizer quando você já não pode mais receber mais nada. Glória a Deus. O fogo naquele altar de bronze nunca deveria ser apagado. E é dito que quando o tabernáculo foi terminado, "900 anos antes de ser destruído, eles disseram, quando Moisés, Bezaliel terminou o altar de bronze, o tabernáculo, o Santo dos Santos, o lugar santo, que ele orou e o fogo desceu do céu, não do homem, mas o fogo desceu do céu e incendiou a madeira naquele altar de bronze. Eles dizem que 24 horas por dia, 7 dias por semana, não se apagou até Nabucodonosor
ter destruído o templo. E destruiu o grande altar, que naquela época era muito maior do que o do tabernáculo. O fogo nunca deveria ser apagado. Isso era típico do julgamento de Deus, que veio sobre Jesus, ao invés de mim e de você. Eu merecia aquele julgamento, mas Ele tomou sobre si, no meu lugar. Isto nos diz que precisamos da cruz, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Glória a Deus. E deixa eu fechar com isto. 2000 anos atrás, na Judéia, um menininho nasceu. O nome dele nós não sabemos. Ele nasceu como escravo, um escravo terrível. E naquele tipo de atmosfera, como tantos fazem, na pobreza objetiva, tratados como animais, ele foi para uma vida de crime. E o que ele fez, nós não sabemos, mas a Bíblia fala muito pouco dele. Mas é extremamente importante. Ele era um homem jovem, provavelmente nos seus 20 anos. E o que ele fez para causar o poder do Império Romano, para sentenciá-lo, o que eles fizeram nesse dia memorável: morrer pela morte da crucificação. Como eu disse, eu não sei qual era o seu nome. Não conhecemos o pai dele, mas se o pai dele estivesse lá, quando fizeram uma sentença, não importa o que ele fez, não importa quão ruim foi, o coração desta mãe clamaria: ah, esse é o meu menino, esse é o meu filho. Se você estivesse lá, você iria ouvir o seu grito quando pronunciaram aquela sentença. Ele com outro e outro carregariam uma madeira pesada para Gólgota. Eles o colocariam naquela madeira e os soldados pegariam um martelo e colocariam um prego em cada uma de suas mãos e pés. Mas o que começou como o pior dia de sua vida, tornaria-se o maior dia de sua vida. Quando ele olhou, ele pensou: eu conheço esse homem. Através da dor, do derramamento de sangue, da dor, do espancamento com aquele açoite romano. Ah, eu conheço. Sim, ele é aquele que eu vi outro dia. Ele estava falando e ele estava curando as pessoas. Mas o outro ladrão com ele começou a xingar aquele no meio, que o nome era Jesus. Ele lançou todo tipo de ódio sobre ele.
Mas algo aconteceu para um deles, o mais jovem da minha história. Eu não sei o que foi que aconteceu. Talvez através de dor e ranger de dentes que estava piorando, ele o viu, olhou para Jesus, e ele nunca havia visto ninguém como ele. Ele escutou como os líderes religiosos o xingavam e zombavam, mas ele nunca disse nenhuma palavra contra ele, a não ser: Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. E de alguma maneira o coração dele foi transformado. Agora, isto é a coisa mais marcante. Ele disse 8 palavras: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 8 palavras. Glória a Deus. E Jesus olhou para ele. Pense sobre isto. E disse: neste dia mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. 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 A sombra e a substância. A sombra e a substância. Glória a Deus que agora temos a substância. Abaixe sua cabeça, por favor. Oh, just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I come. Ele pagou um preço terrível para mim e por você. Todos vamos ficar de pé, por favor, todos. Glória a Deus. Eu vou pedir para o Gabriel e o Crawl, venham aqui, por favor. Eu quero que você fique aqui na frente. E deixa eu te dizer, é seu. A vida eterna, se você quiser, é sua. Eu vou pedir para você, olha, se existe algo no seu coração que não está certo com Deus, eu quero que você venha também. Eu não estou pedindo para você se unir à nossa igreja, estou pedindo para você se acertar com Deus. Vamos cantar e eu quero que você venha. Venha, minha irmã. O Senhor está falando no teu coração. Eu quero que você venha. Eu preciso me acertar com Deus. Eu quero que você venha. Você está sentindo agora no seu espírito. Você estará comigo no paraíso, Ele diz para você. Vem agora. Mais uma vez. Assim como eu estou. Venha, Senhor, Deus te ama.
Vamos cantar mais uma vez. O Espírito de Deus está pairando neste lugar. O Senhor está dizendo para você: venha mais uma vez, assim como eu estou. Sem estamos aguardando. Venha, venha, meu jovem. O Espírito de Deus está aqui. Eu quero que você olhe para o irmão Swegard, por favor, e vocês pela televisão. Eu quero que você olhe para mim. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que cada um de vocês, todos vocês, Deus te ama, minha irmã. Não me importa quem você é, o que você fez, Deus te ama. Deus te ama. Coloque isso no seu coração. Deus te ama. Em alguns momentos, se você crer, Ele vai escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus. Qual que é o seu nome, Senhor? Debray? Em 2 minutos, os anjos vão dizer para todo o céu: o Debray acabou de ser salvo. Glória a Deus. Isto é para cada um de vocês. Agora eu quero que você diga após mim, abaixe sua cabeça, por favor, feche seus olhos. E eu quero que você diga agora, crendo de todo o teu coração: querido, eu venho a ti. Eu venho a ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me perdoe pelos meus pecados. Me perdoe pelos meus pecados. A maneira em que eu tenho vivido. A maneira que eu tenho vivido. E as coisas que eu fiz. E as coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Limpe-me Limpe-me com o teu sangue precioso com o teu sangue precioso. de toda injustiça. Toda injustiça. Com a minha boca Com a minha boca, eu confesso eu confesso o Senhor Jesus. Senhor Jesus. Em meu coração E em meu coração, eu creio creio que Deus ressuscitou a Jesus ressuscitou dentre os Jesus mortos. dentre os mortos. E Ele está vivo. E Ele está vivo. Neste momento Neste momento, eu aceito eu aceito a Jesus Cristo Jesus Cristo como o Salvador da minha alma. Salvador da minha E eu alma. faço dele Faço dele agora agora o Senhor da minha vida. o Senhor da minha vida. E de acordo com a tua palavra, De acordo com a tua palavra, que não pode mentir, não pode mentir. eu estou lavado, eu estou limpo, eu estou perdoado, eu estou salvo. Glória a Deus. Aleluia ao Cordeiro. Glória a Deus. Me dá um B bemol aí. Até hoje à noite às 6 horas. Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com.